de anunciar a palavra do nosso Deus. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos o livro de Josué, capítulo 24, versículo 1, para eu e você refletir a nossa vida. Josué traz uma mensagem de reflexão para o povo de Israel, né? Tudo que Deus ele faz em nossas vidas, e tudo que Ele já fez em nossas vidas, e tudo que Ele ainda vai fazer. Amém. Né? Porque olha, tudo que Deus fez aqui é ficha para o que Ele vai fazer no mundo vindouro, na eternidade. Lá vai ser só vitória, mas aqui você vai gemendo, gritando e dando glória, e no final você recebe a vitória. Amém? Josué capítulo 24, versículo 1. Josué chama toda a congregação de Israel e faz o povo refletir, né, no que Deus ele é maravilhoso. Vamos ler aqui 24 primeiro. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então vamos ler, diz assim o texto: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de... Se apresentaram diante de quem? De Deus. Josué convocou e todos se apresentaram diante de Deus. Aleluia. O versículo 2 disse: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da lei do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram outros deuses. Aí o Senhor disse: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Isaque dele a Jacó, e a Jacó a Esaú, e dei as montanhas de Seir para possuir. Porém a Jacó, seus filhos desceram ao Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram a mim, ou clamaram ao Senhor, que os pôs escuridão e em trevas luz, e os egípcios, e trouxeram ao mar sobre eles, e os cobri, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito, e depois habitaste no deserto muitos dias. Até aí. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Josué, né? Nós vemos aqui, diz que Josué chamou todos os moradores daquele território, todos os filhos de Israel, todas as tribos, a qual o Senhor trouxe com a sua mão poderosa e fez eles habitar naquele lugar onde eles possuíram, né? Possuíram como promessa que Deus fez a Abraão, como o próprio Josué diz para o povo de Israel. E ele, lendo, ou melhor, Josué relatando, né, os feitos do Senhor que Deus havia feito à sua descendência, para que Israel se lembrasse de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para mim e para você? Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Quem é o Senhor? Né?
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, né? Ele é aquele que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele há. Ele é tudo isso e muito mais. Amém. Glória a Deus. Ele é aquele que ele disse, olha, que uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Ele, aleluia. Se o poder está nas mãos de Deus, aleluia, nós devemos saber, aleluia, que nós devemos a cada dia nos prostrar aos pés dele, independente da circunstância, independente da situação. Eu estava lendo essa passagem outro dia, que Deus ele me faz refletir e ver o que Deus ele fez com o povo de Israel. Diz o texto que o Senhor pegou Abraão, que estava lá na terra de Uz, né? Diz que o pai de Abraão era idólatra, né? Ele servia a outros deuses, mas o Senhor escolheu Abraão, aleluia, e o tirou, né? E chamou Abraão para servir a ele. E diz o texto que através de Abraão, Deus agora ele está anunciando a mim e a você, porque nós somos descendentes de Abraão pela promessa, pela fé que nós cremos, porque Abraão ele saiu dali da terra dos caldeus, ouvindo a voz de Deus, e por fé ele saiu, como diz o livro de Hebreus. Diz que Abraão ouviu a voz de Deus, sem saber para onde ia, e saiu. Ele obedeceu a voz de Deus e saiu sem saber para onde ia. Quem é Deus? É aquele que nós podemos confiar, né? Deus é aquele que você pode confiar, ainda que você não saiba o caminho, Ele é que vai nos dirigir, que vai nos conduzir. E Deus, todo tempo, Ele quer conduzir o seu povo. Mas Josué está velho, já está avançado em idade, os seus dias estão chegando. Josué sabe que qualquer hora ele pode morrer. Então ele reúne toda a congregação de Israel e diz: olha, tem algo acontecendo no nosso meio que está errado, né? Tem algo que está acontecendo no nosso meio que Deus ele não está se agradando. Então vamos convocar todas as tribos, vamos convocar os anciões das tribos, vamos confiar nos oficiais, os juízes, convoque a todo o povo e todos vamos congregar em Siquém. E lá o Senhor dará o quê? A palavra diz que o Senhor usou os lábios de Josué, né? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, né? Então o Senhor falou a toda a congregação de Israel. Quem foi que pegou a Terá, que viu ele lá? Quem foi que pegou Abraão? Quem foi que tirou Abraão de lá da idolatria? Quem foi que trouxe Abraão até este lugar? Quem foi que abriu o mar vermelho e os seus inimigos foram engolidos pelo mar? Quem foi que lá no Egito operou milagres e maravilhas e nos tirou com mão forte? Quem foi? Foi Deus. Aleluia! Foi o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que antes que eu buscasse a Ele me buscou. Ele disse: não foste vós que me amou, não. Eu vos amei primeiro. Ele me amou primeiro. Ele amou Israel primeiro. Ele te amou primeiro. Quando você estava ainda na idolatria, nas drogas, no roubo, na mentira, no engano, Ele nos amou. Ele quer que eu sirva somente a Ele. Amém, Jesus. Né? Israel, embora Deus fizesse tantos milagres, tantas maravilhas, Israel se inclinava diante de deuses estranhos, deuses que não eram deuses, que não eram nada, porque imagem e estrutura é o quê? É nada. A imagem, a estrutura não é nada. Se você pegar a imagem e jogar no chão, ela o quê? Quebra. É feita de gesso. O profeta Isaías diz que o
O homem ele pode entrar no meio do mato, cortar uma árvore, e desta árvore ele pode fazer várias coisas. Ele pode fazer uma mesa, ele pode fazer uma cadeira, ele pode fazer uma fogueira se aquecer, e ele também pode fazer uma imagem de escultura, e depois se prostrar diante daquela imagem e dizer: esse é o meu Deus. Tamanha, aleluia, que o homem pode cometer um pecado contra o Senhor. E o que causa o ciúme de Deus é a idolatria. Deus ele tem ciúme, porque aleluia, ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado. E Deus ele chama a atenção de Israel dizendo: olha, o que eu fiz por vocês, o que eu fiz por vocês, o que Deus ele fez por nós. Resumindo, Jesus morreu na cruz por nós. Eu não queria servir a Cristo. Eu particularmente, eu não queria servir a Jesus. Nos meus planos, nos meus pensamentos, eu ia viver nas drogas a vida toda. A minha mentalidade carnal, miserável. Mas Deus ele me escolheu como ele escolheu a igreja. Escolheu para servir a Ele, como diz a palavra de Deus, com inteireza de coração, com o coração inteiro, não com o coração inclinado para as coisas deste mundo, como Israel, que embora estivesse servindo ao Senhor, o seu coração ainda se inclinava ao Egito, porque lá no Egito eles aprenderam a idolatria. Lá no Egito eles prenderam tudo aquilo e os costumes eram, embora Deus tiraram o povo de lá com a mão forte, ficaram os resquícios, e dele volta o povo voltava à idolatria. E Josué traz ao povo refletir. Hoje nós olhando essa festa que está acontecendo aí, e eu fico triste muitas vezes, porque muitos que estavam conosco, adorando e servindo, hoje está lá, se prostrando, servindo a este mundo, servindo ao diabo, porque não existe outra palavra, só existe uma, ou é a Deus, ou é o diabo. Não existe ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro é do cão. O muro é do diabo. Nós temos que servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, eu tenho que, assim como Josué, vendo o que estava acontecendo, chamou a atenção de todo Israel, para que eles tirassem, aleluia, aquilo que estava causando, aleluia, o ciúme de Deus, e não só o ciúme de Deus, mas sim também a destruição do próprio povo. Porque toda vez que nós nos afastamos de Deus, eu mesmo que sofro, a igreja que sofre. Quando eu me afasto de Deus, é eu que vou sofrer, porque eu preciso de Deus. O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. E se o ramo estiver na videira, ele tem vida, mas se o ramo não estiver enxertado na videira, ele não tem vida em si. Então, quando Israel se afastava do Senhor, eles sofriam. Os seus inimigos perseguiam porque eles tinham se afastado daquele que é o manancial de águas vivas. Aleluia a Deus. O Senhor. E nós não podemos, nos afastar do Senhor. Não podemos estar como Israel. Israel tinha nos seus lábios o discurso que ele servia ao Deus. Nos lábios de Israel tinha o discurso que eles serviam, porque eles continuavam servindo ao Senhor, embora na idolatria. Embora indo a congregação oferecer o seu sacrifício, eles, por detrás, eles tinham os seus postes, eles tinham os seus bailes, tinham os seus amuletos. Embora, na mentalidade nossa, dizer: mas fulano não está vendo, mas o pastor não está vendo. Mas o salmista, no Salmo 139, diz que antes que houvesse qualquer palavra nos meus lábios, Deus ele já sabia. Ele sabe de tudo.
Isaías disse que para o Senhor a noite e o dia são o quê? A mesma coisa. Deus, Ele está vendo tudo, a minha e a sua vida. Tem uma missionária que teve a oportunidade e falou aqui que nós não podemos dizer que estamos servindo a fulano, a Bertão e a Ciclano, porque nós temos que servir a Deus, somente a Deus, porque só Ele merece ser exaltado, reverenciado. E nós, como igreja de Cristo, nesses dias mesmo, nós precisamos a cada dia, igreja, estar vigilante em servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é muito mais do que vir este culto. O culto nós temos que vir porque temos que congregar, temos que nos reunir, temos que ajuntar as brasas, temos que nos reunir em oração, temos que comungar, estarmos juntos sempre, mas nós devemos servir ao Senhor não só na congregação, mas todo o tempo. Diz, aleluia, o apóstolo, melhor dizendo, o irmão de Jesus, Tiago, ele diz, aleluia, que eu não posso ser aquele que se contempla ao espelho, mas quando saio, esqueço de que sou. Eu não posso lembrar que eu sou crente quando eu vou à igreja. Eu tenho que lembrar que eu sou crente em casa. Porque Deus, Ele está me sondando, está me vendo. Aleluia. Ele está me vendo, aleluia. Quando eu saio de casa, Ele pega o meu transporte e me dirige ao meu trabalho. Deus, Ele está vendo tudo ainda que o pastor, o irmão lá mesmo não vê, mas Deus, Ele está vendo. E Deus estava vendo o que estava acontecendo com Israel. Então Deus diz, olha, faz o povo refletir, faz eles verem quem sou eu, o que eu fiz por eles. O que Deus, Ele fez por nós, igreja. Como muitos estão indo lá servir a festa da carne, nós também poderíamos estar lá. Mas sabe por que você está aqui? Porque o Senhor, Ele tem nos ajudado. Porque tem nos esforçado, Ele tem segurado nas nossas mãos. É Ele que tem nos sustentado, porque não é pela minha força, não é pela sua força, não é porque você ora, não é porque você busca, é porque o Senhor, Ele está segurando nas nossas mãos. Se não for o Senhor, ora, diga a Israel, se Ele não estivesse do nosso lado, se Deus, Ele não estiver conosco, nós vamos perder todo o tempo. Porque adianta você orar 24 horas se você não vigiar um minuto. Aquela 24 horas que você orou, você perdeu. Então, aleluia, nós temos que todo o tempo se voltar para Deus, se lembrar todo o tempo do que Deus, Ele fez por nós. Como eu ia falando, quando aceitei Jesus mesmo, mundo das drogas, o meu pensamento era chegar na idade, colocar uma rede e ali usando droga, aquela vida, porque a mentalidade carnal e diabólica ela operava. Aleluia, Deus! Aleluia! Deus é bom! Mas igreja, então, se nós não nos tivermos atentos e vigilantes, da mesma forma que aconteceu isso, e nós temos que estar o quê? Prontos, preparados. Imagine se eu ficasse com aquela vida que eu pensava que era boa, que era maravilhosa, porque eu costumo dizer que o pecado ele não é ruim não, ele é gostoso. Quando você está pecando, ele é maravilhoso. Mas diz a palavra de Deus no livro de Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado, ele é bom no momento, ele é agradável, ele satisfaz a nossa carne, mas o salário dele que é o problema, Porque muitos não querem vir para a igreja, porque logo quando vem para a igreja eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo.
E ele não quer renunciar, não quer deixar os prazeres, a vontade carnal. Tudo é bom naquele momento. Enquanto está aqui, será tudo maravilhoso. Mas no dia do juízo que é o problema. Né? Então Deus sempre ele vai usar os seus servos para disciplinar a sua igreja, para dizer, olha, endireita isso, endireita aquilo. Josué estava velho, ia morrer já. Mas Deus, antes de morrer, Josué morrer, Deus disse, olha, diz para o povo de Israel, para ele tirar a idolatria, para ele se consertar, para eles andar no meu caminho. Diga para ele servir só a mim. Servir só o Senhor. Né? Como eu falei para o jovem, ele disse, olha, o dinheiro é ruim, o dinheiro não é ruim não. O dinheiro é bom. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, mas o amor, quando você coloca o seu coração no dinheiro, ele se torna uma coisa ruim. Mas se você usa ele da forma correta, ele é uma coisa boa, porque o dinheiro vai te proporcionar muitas coisas. Você ajudar, mas se você colocar o seu coração no dinheiro, aí se tornou uma coisa ruim. Né? Então nós como igreja devemos colocar quem no nosso coração? O Senhor. Ele disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o que? O teu coração. O salmista Davi, ele disse, o que eu tenho Senhor, no céu, além de ti? O que há na terra que eu desejo, senão a ti? Estou desesperado, eu preciso de. Este era o desejo de Davi, este era o coração de Davi. Ele queria estar na presença do Senhor todo o tempo. Ele queria servir o Senhor todo o tempo. Davi, ele pecou contra o Senhor. Ele disse, Senhor, enquanto o pecado estava oculto, os meus ossos doíam. Mas a partir do momento, ele disse que quando ele confessou o pecado dele, ele recebeu o refrigério. Aleluia. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos a cada dia se voltar para o Senhor, reconhecer tudo que Ele fez. E Ele está dizendo para o seu povo, olha, eu tirei você da idolatria, eu tirei você da droga, eu tirei você da prostituição. De onde Ele nos arrancou com mão forte, com mão poderosa, que ninguém quis servir ao Senhor não, Ele tirou. Ele trouxe, Ele colocou na presença, com a sua mão forte. Ele nos trouxe, e depois de muito tempo servindo a Ele, às vezes nós queremos voltar para o mesmo erro, para o mesmo lama, e às vezes estamos aqui, mas o coração está lá, o corpo está aqui, a mente está lá. E Ele disse, não, congrega todo o povo, reúne todo o povo, e diz para eles, ó, servir só a mim, diga para eles tirar os balins, diga para eles tirar as imagens da escultura e servir só a mim, só o Senhor. Porque Josué disse, olha, hoje o Senhor requer de nós que nós devemos servir só a Ele, porque eu já escolhi. Josué disse, eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E vocês, os deuses além deste rio. E diz que toda a congregação de Israel deitaram fora a idolatria e serviram ao Senhor. Que é isso que nós devemos fazer, igreja. Tudo que impede de servir ao Senhor, devemos tirar fora. Devemos rejeitar e servir ao Senhor. Até mesmo porque os dias são maus. Jesus está se aproximando a qualquer hora. O céu vai se rasgar de alto a baixo. E se nós não estivermos preparados, vai ficar difícil para todos nós. Tem uma parábola, eu falei até hoje com o jovem a respeito dessa parábola, a parábola do semeador. E diz que o semeador saiu a semear a boa semente. Mas meia-noite veio um inimigo e semeou a má semente no meio da boa semente. E diz que os discípulos viram aquela semente crescendo junto com a boa e disse, vamos arrancar. Mas o Senhor disse o quê? Crescer junto, sabe por que eles crescer junto? Porque senão você vai ferir a boa. Se você for arrancar a semente ruim, você fere a semente boa.
quê? Porque ambas se parecem, têm a mesma aparência. Parecem, mas não são. Parecem, mas não são a mesma coisa. Por que não são a mesma coisa? Porque uma tem fruto e a outra não tem fruto. O trigo, quando ele começa a dar fruto, como toda árvore, acontece o quê? Ele se inclina. E o joio fica ereto. Porque não tem fruto, é oco. O Senhor Jesus deixa que cresçam juntos. Porque no dia da colheita, aí eu separo. É nos nossos dias. Está todo mundo junto, misturado. Mas no dia da colheita, ele vai tirar o trigo e colocar no seu celeiro. E o joio vai lançar no forno. E nós que estamos pregando, que estamos lendo, que queremos servir ao Senhor, devemos saber que nós precisamos servir somente a Ele. Porque quem não servir a Ele, não vai ter direito. Diz o profeta, que outra vez verás a diferença dos que servem ao Senhor e dos que não servem. Outra vez verá a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque quem serve ao Senhor, mesmo na perseguição, continua. Mesmo que você entre na caverna, como eu falei outro dia, muitos dizem assim, mas Elias entrou na caverna, mas ele ficou lá? Não. PC. Ele não ficou lá não, ele até entrou. Mas o Senhor enviou uma palavra para ele, ele disse, levanta, come e anda. Ele voltou a dormir, mas o Senhor de novo, vai, levanta, come e anda, porque é muito longa a sua caminhada. Diz que ele ouviu a voz de Deus, se levantou. Aleluia. E foi até Serepta. Então, assim somos nós, ainda que nós entremos na caverna, nós não podemos ficar prostrados, porque Deus ele sempre vai enviar uma palavra. Se levante no céu, eu sou contigo, não temas. Quando passares pelas águas, eu vou estar contigo. Quando passares pelo fogo, não vai arder em ti. Ele sempre vai ter uma palavra para mim e para você, para nos animar, para dizer, prossegue. Josué estava servindo ao Senhor, Moisés morreu. Aí Josué ficou triste, abatido. O Senhor disse para Josué, não temas. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Aleluia, Deus. Ele não disse que é o Deus comigo, não. Ele disse que é o Deus conosco. Aleluia. Ele é o Deus com a igreja, ele é o Deus com todos nós, ele é o Deus de Israel. Ele se apresentou ao seu povo através de Abraão, mas hoje ele se apresenta a todos nós através de Jesus, dizendo, olha, tirai tudo que impede. Tirar todo impedimento, e para tirar é só você. Você que tira o impedimento. Tudo que vai querer impedir de você servir ao Senhor, você tira. Aí Deus ele vai te sustentar, vai te dar força. E nós vamos prosseguir até a volta de Jesus. Eu falo sempre, digo sempre, e sempre vou dizer, Jesus, se tu vê que os meus pés vão vacilar, me mate e me leve, porque eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida, porque nós sabemos que o carnaval, eu já sei o que é isso, eu sei o que é festa de largo, eu sei o que é droga, eu sei o que é prostituição, eu sei o que é curtição, então eu sei que tudo isso não vai levar a lugar nenhum, só a destruição. E nós sabemos que a única forma de nós sermos bem-aventurados é servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor, igreja, com o coração inteiro. Muitos dos reis de Israel estiveram no trono, mas o seu coração não era inteiro para com Deus. Eles até fizeram a vontade de Deus, mas no meio da caminhada eles se desviaram da vontade do Senhor.
porque o seu coração não estava voltado totalmente para o Senhor. Da mesma forma somos nós, igreja. Se a gente não vigiar esse coração aqui, ó, diz a palavra do Senhor que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ele disse: eu, Senhor, sou do esquadril o coração, para provar e para dar a cada um segundo o que? Suas obras. Então, eu e você devemos aqui, ó, ele disse: de tudo que ouviste, né? Tudo que nós aprendemos, nós temos que fazer o que, igreja? Guardar isso aqui, ó. Guarde o seu coração, né? O seu coração seja de Cristo, o seu coração seja do Senhor. Davi disse: eu guardei a tua palavra onde? No meu coração. E que nós possamos fazer, né? Guardar a palavra de Deus. Se Deus ele nos corrige é porque Ele nos ama. Tem gente que não entende isso não, porque chama a atenção. Eu vou sair da igreja, volta bico, está errado, mas não quer reconhecer o erro. Reconhece, pois, o erro, né? E serve ao Senhor. Porque se você não reconhecer aqui na terra, lá não vai ter mais jeito. A oportunidade é aqui de eu e você a cada dia nos endireitar, nos consertar. Diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele disse: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Primeiro confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, e a oração pode muito nos seus efeitos, né? Às vezes a nossa oração não está sendo atendida porque ele disse que eu tenho que confessar primeiro. Eu tenho que me voltar para Deus primeiro, né? Para que a minha oração ela seja respondida. Então, igreja, que eu e você possa, né, auto nos analisar e ver tudo que Deus ele fez por nós. De onde Ele nos tirou, de onde Deus tirou a cada um aqui. Tudo que Ele fez, até onde Ele tem te sustentado, até onde Ele tem aqui te fortalecido. E Ele requer de mim e de você nesses últimos dias que nós devemos servir ao Senhor com mais fervor. E fervor que eu digo não é rodar, não é bater o pé, é servir ao Senhor, né? Com fervor. Na luta, servindo. Na perseguição, servindo. Se alguém te caluniar, você servindo. Se alguém não der nada por você, você servindo, né? Isso é o poder de Deus em nossas vidas. Então que eu e você possa servir ao Senhor. Josué está velhinho, está na idade avançada, mas ele está vendo: oh meu Deus, o povo precisa se voltar para o Senhor. Eu vou reunir todos, eu vou deixar a palavra do Senhor com eles. E é isso que nós precisamos, da palavra de Deus. Se eu não me alimentar com isso aqui, eu não vou vencer. Porque a única forma da igreja vencer é através da palavra. Ele disse que a palavra é que nos dá vitória. Porque o crente que não conhece isso aqui vai ser facilmente enganado. O diabo, ele chegou diante de Jesus e disse: lança-te daqui. Sabe por quê? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo disse para quem? Ele disse: está o quê? Escrito. Está escrito ou não está? Está. Quem não conhece? Se lança. Mas Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor. O diabo ele vai usar o quê? Quantos têm pregado a palavra com interesse próprio, por ganância, por vanglória? Quantos têm pregado a palavra e desviando muitos da sã doutrina?
Mas eu e você temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias e abrace essas oportunidades. E quando você sair da igreja, seja um bereano, leia, papire, viu? E que nós, igreja, possamos, né, cada dia refletir e tirar um tempo mais para o Senhor, não só no culto. Se esforce, leia a Bíblia, tire 10 minutos de oração, tire 15 minutos de oração, tire 5 minutos de oração, mas tire. Busque a presença do Senhor, porque os dias são maus. A avenida está lotada e a igreja está como? Cadê os crentes? Está em casa assistindo novela, assistindo carnaval, mas não vem. Por quê? Ah, porque é fulano, porque é Bertano. Não, é porque ele mesmo é sem vergonha. Olha aí. Entregou. Mas Asaf disse que ele quase se desviou, porque ele olhou para onde? Ele olhou para onde não devia. Tem que olhar para o Senhor. Hebreus diz que olhando para o autor e consumador da vossa fé. Nós temos que olhar para Jesus, porque aqui não é lugar de ninguém perfeito. Aqui é o lugar dos imperfeitos, que Deus escolheu e está tratando até a volta dele. Aleluia. Né? Então que você guarde essa palavra cravada na tábua do nosso coração, e que você possa reconhecer e saber quem é Deus, né? O que Ele fez, o que Ele vai fazer. O que Ele fez já foi coisa grande. Agora o que Ele vai fazer, Ele disse, não chegou aos ouvidos, nem chegou ao coração, o olho não viu. São coisas grandes que Ele tem preparado para os que o amam e que aguardam, né? Então que você guarde essa palavra na tábua do nosso coração. E eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.